Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos hoje conseguiram jejuar, conseguiram colocar suas famílias na presença de Deus. Eu já tinha terminado o meu jejum e não tinha almoço em casa, irmãos. O almoço em casa até que saiu cedo hoje, certo? Não porque eu queria. Mas amém, Deus tem nos honrado. A palavra de hoje, que Deus tem colocado no meu coração, tem falado comigo, põe em ordem a tua casa. Abra comigo suas Bíblias em segundo livro de Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18. Amém, Jesus, glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Essa passagem fala um pouco sobre o rei Ezequias, e nós vamos tomar, esse rei que reinou em Judá, no reino do sul, da cidade de Jerusalém. Hoje nós vamos tomar emprestado algumas atitudes dele para nós debatermos, colocarmos em pauta. A palavra do Senhor diz assim. A minha versão vai dar diferença um pouquinho dali, irmãos, que a minha é a ARA e ali é a NVI. Mas é a mesma palavra do Senhor. Diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou colunas, deitou abaixo os postes ídolos, que fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neusta. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse rei fala, da filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi, mas ele é filho do rei Acás. E ele, quando começou a reinar, ele tinha 25 anos. Quando a gente fala 25 anos de idade, a gente já fala de uma pessoa que tem uma maturidade mental. Uma pessoa que ele já tem a capacidade de ter discernimento do que é certo e do que é errado. E ele reinou 29 anos. Quando fala 29 anos, significa que a pessoa teve muito tempo para corrigir-se, corrigir problemas. Ele teve tempo de criar uma família, estabelecer princípios na vida dele, na vida do reinado, das pessoas que estavam sobre a sua batuta, de rei, e teve tempo para ter, uma forma de eleger prioridades em sua vida. As Bíblias nos falam que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, ou seja, ele andou no mesmo caminho que seu pai Davi, ou seja, filho da casa de Davi. Ele fez as mesmas coisas. E aqui a gente começa a notar que, como Davi também era homem, logo quando a gente vai ler e entender um pouquinho a história de Davi, no final da vida de Davi, a gente começa a entender que Davi, ele tinha um coração de pastor, mas ele tinha uma cabeça de rei. E isso às vezes traz complicação para a pessoa, porque a palavra de Deus fala que ele tinha um coração, está em Atos 13, um coração segundo o coração de Deus, ou seja, um coração bondoso, um coração amoroso.
Só que quando Davi, ele comete alguns erros ali, quando ele comete adultério com Batseba e manda matar Urias, a gente vê que ele estava agindo como rei e não como um pastor deve agir. Mas a gente entende que ele também tinha um coração de pastor pela forma como Natã, o profeta de Deus, chama a atenção dele. Quando Natã vai confrontar Davi, Natã não chega ali, por até então, porque os reis tinham o poder de mandar matar. Então Natã chega numa certa situação em que ele usa uma parábola, que ele conta uma parábola que um certo homem tinha várias ovelhas e recebe uma visita, e o seu vizinho tinha apenas uma ovelha, e esse homem que recebeu foi lá no vizinho, pegou a ovelha única dele, matou essa ovelha e serviu para a sua família, para os seus visitantes. E quando falou isso para Davi, eu estou trazendo essa história de Davi para nós compreendermos também a história de Ezequias, irmãos. Quando traz isso, fala para Davi que aquela pessoa foi ali, pegou o que não era dele, era única. Davi, com a sua cabeça de rei, o que ele fala? Um homem desse tem que morrer, um homem desse tem que restituir 4 vezes mais. Cabeça de rei. Mas aí quando Natã aponta o dedo e fala para ele, este homem é você. Natã teve que levar ele no pasto, teve que falar para ele de ovelha, para que o coração dele se arrependesse, para que ele voltasse a ser quem ele era. Então quando nós vemos aqui a forma como Deus está trabalhando na vida de Ezequias, nessa passagem que eu acabei de ler, a forma como Deus prospera ele, isso traz para nós uma reflexão interessante. Nós temos que tomar muito cuidado, para nós não sermos excelentes cristãos, ou então péssimos cristãos, porque esses dois extremos, na vida de um cristão, pode trazer muito prejuízo, e às vezes nós não entendemos, né, que a Bíblia fala, né, fez o que era reto perante o Senhor. Mas ele fez mesmo, quando nós continuamos, lemos em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, 3, diz assim, no primeiro ano do reinado de Ezequias, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes e levitas, ajuntou-os na praça oriental e disse-lhe, ouvis, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. O pai dele tinha construído outro altar dentro do templo para queimar incenso a deuses. Tinha construído poste ídolos, tinha construído coisas, tudo ali no mesmo terreno do templo. E o templo, naquele momento ali em que Ezequias assume o trono, estava desleixado, estava largado, não havia ali cerimônias. Então ele manda que ali seja purificado, que ali seja agora trabalhado. Ou seja, Ezequias organizou novamente a casa de Deus. Ezequias reabriu o templo do Senhor e começou, né, a fazer ali o que era reto diante de Deus. Isso é interessante. Quando a gente escuta falando de santificar, né, restaurar o templo do Senhor, às vezes nós não trazemos para os nossos dias, porque nos nossos dias o templo do Senhor somos nós. E às vezes nós somos chamados, somos convocados a limpar o templo do Senhor, que somos nós, a limpar nossa casa onde Deus habita. Nós somos chamados a limpar a nossa mente, a limpar o nosso coração, a tirar todos os empecilhos que nos atrapalham a servir o Senhor, mas nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade, às vezes nós falamos assim, Senhor, passa lá em casa, mas o Senhor só pode passar ali na sala, na cozinha, porque se ele entrar lá no quarto, ele vai ver coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos limpar, nós não conseguimos nos santificar. Mas por que nós não conseguimos fazer isso? Por que nós não conseguimos trazer esse santuário do Senhor que somos nós hoje tão limpo, tão puro? Será que é pelo meio que nós vivemos ou pela forma como nós nos comportamos? Será que é pelas pessoas a quais nós achegamos? Ou será que é por aquilo que nós permitimos entrar dentro das nossas casas?
Cada um acha que vai dizer alguma coisa, né? Quando a gente faz uma autoavaliação de nós mesmos, que eu falo, às vezes a gente tem muita dificuldade, mas é algo que a gente tem que fazer sempre em nossas vidas, é olhar para dentro de nós. Eu consigo muito ver a minha esposa, eu consigo ver o que ela está fazendo, o que ela deixou de fazer, eu consigo ver a maquiagem, eu consigo ver como que ela está se vestindo, mas e eu? Será que eu estou me olhando no espelho? Será que eu estou vendo realmente para dentro de mim? Será que a minha forma de viver está agradando a Deus? Porque Ezequias, ele começou de uma forma esplendorosa. Ele começou fazendo tudo que o Senhor queria. E aqui nós temos uma próxima passagem também em Reis, 2 Reis, no capítulo 18, que diz assim, que quando ele acabou de remover os altos, as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, aí no versículo 5 diz assim, 2 Reis 18, versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante. Tal qual nós falamos que Salomão, segundo a Bíblia, fala que foi o homem mais sábio do mundo, a palavra de Deus está falando aqui que não houve um rei, nem antes nem depois dele, que fizesse o que ele fez diante do Senhor. Só que quando nós continuamos vendo o que ele fez de bonito, de diferente, aquilo que agradou a Deus, a gente vê que ele retirou toda a idolatria que tinha ali no templo. Será que nós temos tirado das nossas vidas? Será que nós temos dado conta de limpar as nossas casas, irmãos? Limpar a nossa mente, limpar o nosso coração? Será que nós estamos vivendo, de uma forma que agrada a Deus? Por que Ezequias foi considerado tão fiel? Porque ele se apegou ao Senhor de tal forma que ele guardou todos os seus mandamentos. A palavra fala que ele guardou os mandamentos do Senhor. Aí a minha pergunta para nós novamente: nós estamos guardando os mandamentos do Senhor na nossa vida? Nós estamos vivendo realmente a palavra do Senhor? Ou será que eu falei esse dia atrás, será que nós estamos sendo somente aqueles crentes de domingo? Somente aquele que veio no dia domingo na igreja e os outros 6 dias a gente passa desviado? Como é que está a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo que agrada ou desagrada a Deus? Será que a minha vida hoje agrada mais a Deus ou desagrada? Será que Deus tem olhado para mim e apontado o dedo e falou, servo bom e fiel? Será? Será que o meu comportamento está condizente a essa forma que Deus quer que eu viva? Interessante que Ezequias fez tanto. Ezequias canalizou água para dentro de Jerusalém. Ezequias fez grandes obras e Deus era com ele. Quando ele saía em guerra, Deus era com ele, ele vencia. Mas na metade aproximadamente do seu reinado, Ezequias cai de cama, doença mortal. A palavra do Senhor nos diz em 2 Reis 20, no versículo 1, e diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe assim: o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 5 diz para Isaías, volte, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, te curarei e acrescentarei mais 15 anos na sua vida. Olha que interessante. O Senhor deu a Ezequias mais 15 anos, o Senhor falou para ele que ia curar ele. Só que antes disso tudo, o que é que o Senhor mandou dizer para ele? Arruma a tua casa.
Mas a palavra de Deus está falando que ele andava nos caminhos do Senhor. Esse é um perigo, irmãos, que às vezes nós corremos. Às vezes eu estou em cima do altar, eu estou ministrando a palavra do Senhor, e o Senhor está falando para mim: arruma a tua casa, meu filho, arruma a tua casa, meu servo. O Senhor está falando para cada um de nós: arruma a tua casa. Aquilo que está ou pode te tirar do céu, tira, limpa a tua casa. É tão interessante que o Senhor, ele ouve as lágrimas de Ezequias, ele ouve a oração e ele o cura e dá um prolongamento de vida para ele. Só que quando nós lemos algo paralelo a esse acontecimento, eu vou até pedir, irmão, coloca para nós 2 Crônicas 32, 25. 2 Crônicas 32, 25. Olha que interessante. Ezequias, porém, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à vontade com que fora tratada. Nós pensamos que Ezequias, teve aí aproximadamente 14 anos de um bom reinado, fazendo o que agradava a Deus. Aí de repente ele cai de cama, Deus vai lá e fala para ele: arruma tua casa, e dá mais 15 anos para ele. Mas a palavra diz assim, na minha versão: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, e o seu coração se exaltou. Deus requer de nós, irmãos, em toda a palavra dele, um coração humilde. Mas para que um coração humilde? Para que quando ele fizer qualquer coisa por nós, nós venhamos a ser grato. Então, quando ele prolonga esses dias de Ezequias, ele prolongou os dias de Ezequias, deu prazo para que ele consertasse a casa dele. Além de ele ter dado mais um prazo de vida, mas ele pediu: conserta a tua casa. E hoje Deus está falando com cada um de nós. Não espera para amanhã, não espera para depois. Pode ser que Deus não vá me dar mais 15 anos para frente, então eu tenho que consertar a minha vida hoje, eu tenho que consertar a minha casa hoje. Aquilo que estiver na minha casa de errado, eu tenho que tirar hoje. Põe em ordem a tua casa. Porque, irmãos, tem algo interessante que a gente vê que Ezequias fez de errado. Às vezes eu eu penso. Eu sou cristão, eu estou servindo ao Senhor. É uma palavra fiel e verdadeira que eu tenho que falar. Eu não consigo levar ninguém para o céu, mas eu posso instruir, porque a salvação é individual. Mas dependendo da minha atitude, dependendo da minha forma, da nossa forma de viver, nós vamos deixar pessoas de fora do reino dos céus. Pelo nosso comportamento, pela nossa forma de viver. Porque os meus erros, as minhas falhas refletem em outras pessoas. Nós vemos que as falhas de Davi, ela refletiu no reino. As falhas de Davi refletiu na família. Davi teve 2 filhos mortos, teve filho estuprado pelo próprio irmão. Davi foi quase que usurpado do trono. Por quê? Por causa dos erros. E às vezes nós não estamos prestando atenção. Às vezes nós achamos que nós somos santos demais. E às vezes a nossa santidade pode começar a nos separar das pessoas. Minha esposa não é muito crente, eu não vou nem ficar muito conversando com ela não, porque ela não tem unção, ela não sabe como é que é o negócio. Então eu vou evitar um pouco. E às vezes nós começamos a nos separar de pessoas, porque nós nos achamos às vezes crente, e não fazemos a obra, não levamos a palavra de Deus. Às vezes nós temos um altar, um altar de Deus perfeito. Eu oro, eu jejum, eu busco a presença de Deus, eu tenho uma comunhão maravilhosa, eu leio a Bíblia, eu sei os problemas da igreja, tudinho, irmãos, tudinho. Eu oriento, eu converso, eu oro, eu entrego até mistério para as pessoas. Mas a minha casa é um lixo. Desculpa a expressão, mas a minha casa é um lixo. Eu não consigo organizar o meu lar, eu não consigo organizar a minha família.
Eu tenho que organizar o meu lar, eu tenho que organizar a minha família, eu tenho que pensar no meu filho, eu tenho que pensar na minha esposa. Só que às vezes a minha santidade está me separando, está me tirando. Eu não estou conseguindo ter tempo para ouvir o meu filho, eu não estou tendo tempo para ouvir minha esposa. Eu tenho que ter esse tempo. Às vezes eu não consigo. Eu jamais, irmão, jamais como cristão eu posso ouvir a todos, mas eu jamais posso deixar de compreender o conflito, a dor, o sentimento, os problemas dos meus dentro da minha casa. Eu estou querendo trazer para nós, irmãos, vou falar que nós que estamos aqui hoje, essa geração, nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós somos responsáveis pelos filhos. O que os filhos vai ser? Eu sou responsável pelo meu comportamento, pela minha forma de ministrar, pela minha forma de viver. Eu sou responsável pela próxima geração que vai conduzir essa igreja. E será que através do meu comportamento, através da minha vida, da forma como eu vivo, será que eu estou conduzindo pessoas a esse comportamento de viver uma vida santa diante de Deus? Será? Será que eu sou exemplo? Será que a forma como eu assumo as minhas responsabilidades, eu estou sendo exemplo para a próxima geração? Porque nós notamos na palavra de Deus que o rei Acaz, que foi antes de Ezequias, ele queimou um filho dele em sacrifício. Ezequias, na metade do seu reinado, ele foi um bom homem, mas na segunda metade ele já abriu mão de tudo, ele despreocupou da família. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que quando o filho dele assume, quando Manassés assume, ele tinha só 12 anos, então significa que Ezequias teve ele depois que ele adoeceu, depois que Deus mandou ele consertar a casa dele. Só porque ele não consertou. Por quê? Porque Manassés também queimou um filho. Se ele queimou é porque o pai não foi exemplo. Você tem sido exemplo, seu filho? Você quer que o seu filho faça as mesmas coisas que você faz? Nós queremos que a próxima geração de cristãos seja tão frio quanto nós, tão preocupado financeiramente quanto nós. É assim que nós queremos que a próxima geração viva? É nós que vamos conduzir pessoas à próxima geração. A palavra de Deus, que às vezes a gente fica assim, pastor, mas como que eu faço com meu filho? Pastor, mas como que eu crio meu filho? São únicos, irmãos. Não adianta eu falar para você, faz assim, assim que vai dar certo. Porque filho é único. Mas a palavra de Deus, ela nos dá várias direções de como nós conduzirmos a nossa família, como nós conduzirmos nossos filhos. Quando nós lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que está falando a palavra de Deus? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Você tem feito isso? Como? Como que eu ensino meu filho o caminho que ele deve andar? Eu falo para ele, pega a Bíblia e vai lá ler. É assim que eu ensino, irmãos? Mas a maioria de nós faz desse jeito, não é? Você tem que ler a Bíblia. Você já orou hoje? Essa semana você jejuou? Eles não fazem o que a gente manda, irmão. Eles fazem o que a gente fazem. É o que a gente faz. Se eu não leio Bíblia, meu filho não vai ler Bíblia. Se eu não oro, se eu não orando, ele não vai orar. Se não vê que eu estou jejuando e eu convidar ele para um jejum, ele não vai fazer. Eu falei lá em casa ontem de noite, falei, amanhã eu vou acordar vocês um pouquinho mais cedo, vou deixar dormir até 11 não, porque levanta 11, almoça meio-dia, não jejuou, né? Então eu vou acordar um tiquinho mais cedo, para vocês orar, falar com Deus, apresentar.
É eu. Eu que tenho que direcionar. Eu que tenho que conduzir. Será que nós estamos conduzindo? Será que nós estamos criando? Quando eu li Efésios, diz assim, ó, pais, nós pais, nós devemos ser os guias para os nossos filhos, mas não só educando para essa vida aqui. Nós temos que educar eles para o céu. Às vezes nós criamos filhos preocupados em formar, vou formar um advogado, vou formar um médico, vou formar isso, vou formar aquilo. E a alma do seu filho, você tem falado de Deus para ele? Você tem mostrado o caminho dele? Você tem pegado na mão dele e caminhado juntamente com ele? Nós somos responsáveis, irmãos, pela próxima geração. E Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar, vai cobrar de cada um de nós. A forma como nós educamos, a forma como nós tratamos, a forma como nós conduzimos as nossas famílias. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando for velho dele não se desviará. Ele pode até desviar, irmão, mas ele sabe onde ele tem que ir. Só que nós somos muitos preguiçosos. Nós não gostamos de gastar tempos com nossos filhos. A maioria das crianças hoje nasce 2, 3 meses, você chega lá perto para ver a criancinha, tá assim com o celular na mão, ó. E ali ele passa o dia inteirinho. Não chora, não pede mamar, não pede para trocar a fralda, não pede nada. E os pais acham legal, acham interessante. Mas não sabe que está destruindo tanto o emocional, o físico, tudo do seu filho. Os mais antigos devem lembrar as formas como nossos pais nos criavam, como nossos pais brincavam conosco. Eu fui criado sem televisão, fui ter televisão, está quase que maior de idade já. Celular, nem sei. Então a forma como eu fui criado e educado foi andando atrás do meu pai, brincando com meu pai. E quando eu vejo crianças, mesmo sem saber, que hoje a pastora me explica alguma coisa, né, relacionada à tela, mas mesmo sem saber, eu tinha dó. Quando eu vi o pai de um lado e o filho do outro. O menino olhando ali um desenho, um trem. Você está destruindo seu filho. Só que o porém, irmãos, é que hoje, né, é porque eu estou cansado, pastor. Eu precisava de um minuto para descansar, eu precisava limpar a cabeça, estava com uns problemas aqui para resolver. E eu coloquei o menino lá no celular, eu coloquei o menino para fazer isso, para fazer aquilo, para me dar uma folga. Hoje você vai ter folga, irmãos, mas no futuro você não vai ter. O que você deixa de fazer para o seu filho hoje, no futuro você vai talvez tentar fazer dobrado. E olha lá se você vai conseguir. Um jovem desse tamanho aqui, você não torce ele mais não. Ó. O osso já é duro. Inclusive, nós dois vai ferrar a luta lá em casa, lá, entendeu? Eu já peço para a esposa ficar perto para me ajudar, porque antigamente era o contrário, ela ficava perto para olhar ele. Agora é para me ajudar, para não deixar me machucar. Pra vocês entenderem, quando é criancinha, você torce. Você pega na mão, você leva. Então nós temos que cuidar dos nossos enquanto é pequeno. Porque a responsabilidade é nossa. É nós que temos que falar para eles o caminho que eles devem andar. É nós que vamos educar essa próxima geração. E como que nós estamos educando, irmãos? Estou falando de família, irmão. Projeto de Deus. Para nossas vidas. Quão triste é quando a gente chega a uma certa idade e olha e vê que tudo que a gente fez foi em vão. E a gente às vezes até esforçou, mas fez da forma errada. Pastor, mas eu não sei como que faz. Irmãos, existe hoje até pessoas, né, como a pastora que brinca com os filhos dos outros, aquilo que eles não sabem brincar. Ela no começo eu falava para ela, assim, não, você não está fazendo isso não. Ela falou, não, eu faço isso com as crianças. Eu falo, como?
As pessoas levam a menina para mim lá no consultório, eu ponho eles para pular a amarelinha. Eu falei, não, a amarelinha nós pulávamos em casa antigamente. O que é isso? Não, isso é coordenação motora. Eu falei, então eu falei, meus pais riscavam no chão, põe nós para brincar, correr, agora você ganha. Por quê? Porque os pais não têm tempo. Sabe onde é que os pais estão? Não vou falar não, né, para não ofender. Está descansando hoje. Só que depois nós vamos nos sentir oprimidos pela forma como nós vivemos hoje. Então essa é a minha preocupação, irmãos, como família. Será que Deus tem se agradado da forma como nós temos conduzido os nossos filhos? Será que Deus tem se agradado da forma como nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Porque falar que eu sou crente é fácil. O nosso país não é um país de perseguição para falar eu sou crente hoje, amanhã eu estou preso, então é tranquilo falar que é crente. Eu quero ver ser, dar testemunho. Ser crente dentro da igreja é tranquilo. Eu quero ver ser crente em casa, quando a esposa começa a danar, quando a esposa começa a falar, quero ver se você tem calma o suficiente para não ficar nervoso, irritado. Às vezes nós tomamos direções opostas a que Deus quer para nós, simplesmente por falta de pensarmos, de falta de colocarmos as nossas vidas na presença de Deus. E isso pode trazer consequências terríveis, tanto para nós, como para os nossos filhos, quanto para nossas esposas, para maridos. E nós não observamos isso, irmão. Nós continuamos fazendo a mesma coisa. Nós continuamos caminhando da mesma forma. Nós vemos na igreja, pastor, pastoras, irmãos, fala, traz ilustrações tão bonitas da Bíblia para nós. Na hora que a gente sai à porta da igreja ali, a gente não lembra mais. Nossa preocupação está desse tanto. Chega ao ponto da pastora falar assim, irmãos, enquanto estiver aqui, vamos prestar atenção aqui, vamos esquecer a janta, vamos esquecer, porque, nossa, será que vai demorar muito? Eu não há fome, eu não lanchei hoje. 1h30 de culto, 1h30 de palavra, nós temos dificuldade. Porque aí se perguntar, não vou perguntar para não questionar, não ficar feio, mas falar assim, quantos leu aí 2 capítulos da Bíblia essa semana? Quantos gastou aí, ao todo, durante a semana, 1 hora de oração, 15 minutos por dia? Tem que orar 15 minutos por dia, pastor? Aí, se você tem um dia de 24 horas, o dízimo desse dia seria no mínimo o quê? Você tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para passar o dedo no celular, né? Funciona assim, porque o dia é dividido em 3 partes, você já notou isso? Nós dormimos 8 horas, trabalhamos 8 horas e as outras 8 horas, o que eu faço? Você tira 1 hora de Bíblia, você tira meia hora de oração. Nós temos que nos consagrar mais, nós temos que nos colocar mais na presença de Deus. Ah, pastor, só é enjoado demais, só fala demais em Bíblia, só fala demais em consagrar. Irmãos, sem santificação nós não veremos o Pai. Não tem como. E não tem como santificar olhando o celular, não tem como santificar dentro de casa assistindo televisão, ou discutindo com a esposa, discutindo com o marido, gritando com o filho. Isso não é santificação. Por isso que quando eu falo, irmão, se você for fazer um jejum, que o seu jejum seja ali falando com Deus, seja em oração, seja lendo a palavra de Deus. Não faça um jejum normal com 2, 3 pessoas dentro de casa, não. Que você vai começar, você pagou aquela conta, você fez isso, mas eu falei, de repente você está brigando, acabou o seu jejum. Por quê? Hoje, o mundo coloca tanto peso, tanta carga sobre nós, que nós não conseguimos ter um momento para Deus. Nós não conseguimos tirar um momento, falar esse momento aqui, esse tempo aqui é meu e Deus. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que nos colocar, nós temos que colocar nossas famílias diante de Deus, em oração, em súplica, com temor, com vontade, com desejo, com obediência. Se nós não fizermos isso, irmãos,
nós vamos estar fadados ao fracasso. E fracasso para o crente, vocês sabem o que é, né? É descer. Seria tal qual falar, nadou e morreu na praia. Que às vezes eu preocupo, às vezes eu olho lá para ver se a esposa está na cama, eu saio para ver se o meu vizinho de frente, que é cristão, está lá, porque eu falo, vai que esse povo é arrebatado e eu fico aqui. É algo de se preocupar, irmãos. Se hoje com essa facilidade eu estou com dificuldade de serviço e for arrebatado, o Espírito Santo for junto, e aí? Nós aqui nessa terra sem Deus, sem a presença do Espírito, só com tribulação. Como se diz, né? Os homens põem a barba de molho. Presta atenção. Tem que tirar alguma coisa de sua vida? Tira. Irmãos, coloque-se de pé em nome de Jesus. Tiver que tirar alguma coisa de sua vida? Tira, irmão. Tiver que haver mudança na sua vida? Muda. Veja se o seu comportamento, veja se a forma como você está vivendo, você quer que a próxima geração viva. Porque hoje o que nós mais vemos na rua, eu não vou citar detalhes, irmão, mas o que mais vai é perdição, irmão. Em frente à minha casa ali, ó, é uma tristeza, eu tenho dó, entendeu? O que eu escuto a noite inteira, 4, 5 da manhã, o portão abrindo, fechando, fulano, cadê? Fulano, não sei o que tem assim. Uma vida triste. Não sei como que a pessoa foi criada, não sei a forma como foi conduzida, sei que hoje a mãe, toda quarta-feira está na igreja há anos. Não sei se está indo agora. Não sei se levou na hora que tinha que levar. Nós temos que aprender com os erros dos outros, irmãos. E a maioria de nós não estamos aprendendo nem com os nossos. Curve suas cabeças em nome de Jesus. Peça a Deus nesse instante para trazer renovo, restauração. Peça a Deus para trazer sobre suas vidas, sobre nossas vidas, cura física, cura espiritual. Que esses empecilhos, essas situações que o inimigo tem colocado diante de nós, esses pratos que tem tirado-nos da presença do Senhor, que tem nos desviado do caminho do Senhor, que seja revogado, que seja repreendido, que nós possamos ter os nossos olhos abertos, as nossas mentes abertas, para compreender o que é de Deus, o que nos edifica e o que nos atrapalha a viver na presença de Deus, que nós possamos entender que sem santidade nós não veremos a Deus, que se nós não tivermos uma conversão verdadeira, de dentro para fora, que não seja somente o meu vestir, que não seja somente o meu falar, mas que seja o meu pensar, o meu coração, as minhas atitudes. Se não houver essa mudança em mim, o Espírito Santo do Senhor não vai estar habitando em mim, o Espírito Santo do Senhor não vai estar comigo, e eu careço, eu necessito que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a minha vida. Ah, Senhor, traz transformação sobre nós, traz mudança, papai, mudança sobre cada vida. Ah, papai, que cada petição neste momento seja ouvida, Senhor, que haja restauração sobre nós, que haja cura, que haja transformação, para que nós possamos passar por essa metanoia, por essa transformação de mente, Pai. Que a nossa mente seja mudada, Pai, que o nosso coração seja trocado, que nós venhamos a ter um coração de carne, que esse coração de pedra, esse coração endurecido, seja retirado de nós, Pai. Que nós possamos compreender realmente que a próxima geração depende da forma como nós vivemos, como nós educamos, como nós falamos com Ele, Pai. Coloque em nós, Pai, esse desejo de transformação, de mudança, esse desejo de caminhar diante do Senhor, de caminhar na presença do Senhor. Coloca sobre cada um de nós, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ah, Senhor, que haja em cada vida, em cada lar, Pai, essa mudança, que haja essa transformação, que haja, Senhor, que haja o mover do Senhor sobre cada um, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor agora esteja visitando os corações, Pai. Visitando cada vida, cada alma aqui presente. Aqueles que não estão também, que estejam sendo visitados, Pai.
Que o Senhor veja a necessidade de mudança em cada um. E que o Senhor comece a falar no ouvido deles, Pai. Comece a falar no meu ouvido, Pai. O que eu tenho que tirar da minha vida, o que eu tenho que tirar da minha casa, o que tem que ser mudado, transformado em mim, Pai. Eu preciso dessa transformação, eu preciso dessa mudança. Eu preciso ser regenerado, eu preciso ser transformado, Pai. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, me molda, Pai, me lapida, transforma-me cada vez mais. Eu necessito, Pai, eu necessito que o Senhor me transforme, Pai, que o Senhor me molde, que o Senhor me pode, Pai, mesmo que doa, Pai, mesmo que fira, Pai, mas que o Senhor faça, Pai, segundo a vontade do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, Pai, venha nos impulsionar, venha trazer sobre nós esse desejo de mudança, esse desejo de transformação, esse desejo de amar mais, de ter mais paciência, de ser mais dedicado aos nossos, Pai. Às vezes nós somos muito bons, muito educados com o vizinho, com a pessoa lá de baixo, mas dentro de casa nós não temos paciência, Pai. Nos dê paciência, nos dê entendimento, nos dê compreensão, Pai, para que possa haver em nós essa transformação, Senhor. Nós carecemos, Pai, nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai, para sermos moldados, transformados. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, cada dia mais, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus.